Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da Semana da Personalidade. Hoje nós vamos trabalhar com a aula 3. Enquanto aguardamos o pessoal entrar, vai colocando aqui nos comentários, no chat, da onde você é, em que área que você trabalha, né? Qual a área da psicologia que você aplica a avaliação psicológica, se você utiliza instrumentos psicológicos projetivos, expressivos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, estamos de volta para a nossa terceira aula dessa série incrível da Semana da Personalidade. Primeiro, eu queria agradecer a interação e os insights que vocês compartilharam na aula passada. Foi muito legal ver como vocês começaram a entender e a aplicar a ideia de que o que expressamos sem falar tem um impacto enorme na nossa percepção de personalidade. Se você estava aqui na aula 2 e isso fez sentido para você, digita sim no chat com um emoji. E se a aula passada ajudou você a abrir novos horizontes, coloque um com certeza lá no chat para eu saber. Vamos recapitular é, a sequência das 3 aulas que nós tivemos, né? Para que a gente possa então integrar com o tema que nós vamos abordar hoje na terceira aula da Semana da Personalidade. Na primeira aula, nós estabelecemos as bases da avaliação psicológica, abordando os diferentes tipos de testes, as suas aplicações, exploramos tipos de testes de personalidade, como os projetivos, o Rorschach, o Zülliger, pirâmides, que revela aspectos inconscientes da personalidade através da interpretação de imagens. Os testes expressivos, como o teste palográfico, o PMK, analisa a expressão gráfica e os traços de personalidade através da grafia. Os inventários e questionários, ferramentas que coletam autoavaliações e respostas a perguntas padronizadas, oferecendo então insights sobre a personalidade do indivíduo que estamos avaliando. Entendemos também a importância da observação. Discutimos a necessidade de observar além das respostas verbais e escritas, reconhecendo que muitos aspectos da personalidade se manifestam em comportamentos e expressões não verbais. Mencionamos as contribuições de teóricos como Gordon Allport, que é o autor que deu a base para a construção do manual do teste palográfico. Ele estudou os traços de personalidade por meio da expressão gráfica e trouxe toda a nossa base teórica, além de outros autores que compõem também o manual. Paul Ekman, que abordou as microexpressões faciais e a comunicação não verbal. A psicologia por trás dos traços e o que expressamos sem falar foi o nosso tema da aula 2. Com essas bases já estabelecidas, estamos prontos para a aula 3, onde nós vamos continuar a nossa jornada, focando em como identificar comportamentos que muitas vezes passam despercebidos e como isso pode enriquecer as nossas avaliações e intervenções. Se isso faz sentido para você, coloca um sim, faz sentido lá no chat. A gravação dessa aula vai ficar disponível para vocês até o dia 2 de outubro. Até às 11h59, as 3 aulas vão ficar disponíveis para vocês acessarem a reprise, tá?
Bom, o foco de hoje será entender como a personalidade se expressa em pequenos comportamentos que muitas vezes nos passam despercebido, tanto em contextos clínicos quanto em contextos de avaliações formais sob demanda, avaliação do trânsito, jurídica, porte de armas, cirurgias eletivas, processo de seleção, enfim, são inúmeras possibilidades, tá? Na nossa rotina de trabalho, vocês já perceberam como certas coisas parecem fugir do radar dos testes? Como, mesmo quando temos um relatório completo na nossa frente, sabemos que há mais alguma coisa que está acontecendo ali. Um olhar, uma hesitação antes de responder. Às vezes, o que o nosso cliente não diz diretamente acaba falando mais alto. Quem já percebeu algo assim durante uma avaliação? Diga percebi lá no chat. A importância da observação atenta faz com que a nossa avaliação seja mais completa. Então, aqui a gente vai explorar alguns exemplos reais de diferentes contextos para mostrar que observar além do que está no papel é a chave para uma avaliação holística e completa. Então, vamos começar com um exemplo bem comum, a avaliação psicológica de trânsito, que é a minha maior experiência. Imaginem um candidato que está num processo para a primeira habilitação, onde ele nunca teve contato com um psicólogo. Na avaliação do contexto do trânsito, é muito comum pessoas que nunca estiveram à frente de um psicólogo. O psicólogo do trânsito é o único psicólogo, às vezes, que muitas vezes é o profissional que ele tem contato. Então, ele está nervoso ao realizar o teste palográfico, que é muito divulgado nas redes sociais e se fala muito dele e acaba criando muitas expectativas, às vezes expectativas negativas. Na folha de papel, podemos ver traços mais curtos, tremidos, às vezes traços mais alongados, fortes. Nós podemos ver ganchos, né? A postura dele na cadeira também vai falar muito. Lamonnier nos disse que o comportamento expressivo, como pequenos movimentos repetitivos de mãos, de pés, podem indicar ansiedade, um rubor na face. Aquele movimento repetitivo de mexer as mãos, de ajustar o óculos a toda hora, não está registrado no papel, mas nos dá um panorama claro do estado emocional daquele avaliado no momento que nós estamos fazendo o processo avaliativo. Se você trabalha com avaliações psicológicas, fica ainda mais evidente que o cliente muitas vezes revela mais pelo corpo do que pelos traços em si no papel. E por isso precisa ser integrado ao nosso entendimento geral, na sua capacidade, por exemplo, de dirigir ou num processo de seleção, no cargo que ele pretende ocupar. Quem aqui já passou por uma situação assim numa avaliação psicológica, né? Vamos imaginar agora num processo seletivo, um outro contexto. Imagine um candidato que, ao fazer um teste psicológico de autorrelato, um inventário de personalidade, pode ser o BFP, pode ser o NELP, ou mesmo o novo recente teste, o IFEXA. Quando você analisa aquele relatório, você encontra respostas bastante equilibradas, mas alguma postura indica desconforto. Ele se senta na beira da cadeira, cruzando e descruzando os braços, ou responde com um leve desvio no olhar, sempre que faz uma pausa para pensar. Esses comportamentos podem apontar questões que ele não está revelando diretamente. Até porque
No inventário de personalidade, sempre há a predominância da desejabilidade social. E às vezes, por insegurança, uma necessidade de controlar a imagem que ele está projetando, acaba comprometendo o resultado do teste. Lembra da regra dos 7, 38, 55 de Albert Mehrabian, né? Eu tenho bastante dificuldade com a pronúncia desse autor. Isso aqui é um exemplo claro de que 55% da comunicação vem do corpo e não, né, como nós, psicólogos, temos essa capacidade de percepção. Precisamos então entender e capturar esses 55% que o papel não nos traz, que o teste em si não nos traz, que aquele relatório que você imprime fazendo a correção informatizada nos traz. Já perceberam isso numa entrevista? Se você já pegou esses sinais, digita já lá no chat. Um outro caso bastante comum é no acompanhamento clínico, num acompanhamento terapêutico, né? Uma observação atenta dos pequenos comportamentos pode ser decisivo na interpretação do que aquele cliente está querendo te dizer. Um cliente que, ao falar sobre um tema específico, desvia o olhar, começa a mexer os objetos à sua volta, que está revelando algum desconforto com algum tema, um bloqueio emocional que ainda não verbalizou. Paul Ekman fala disso nas microexpressões, aquelas expressões faciais rápidas que escapam por milissegundos, mas que também podemos ver isso nas reações sutis do seu corpo. Um leve tensionamento do ombro, uma mudança de voz. Durante a sessão, pode revelar muito mais do que apenas as palavras que ele está dizendo. Se você já notou esses pequenos detalhes no consultório, eu tenho certeza que para você, isso que eu estou te falando faz total sentido. E toda essa conexão entre o que vemos no papel e o que não conseguimos ver, mas que no papel em si, mas que conseguimos perceber no contato com aquele indivíduo, me fez passar por diversas reflexões durante o meu trabalho como psicóloga avaliadora de condutores. Durante muito tempo eu fiquei me questionando se o que eu estava fazendo na interpretação dos testes psicológicos era suficiente para eu chegar a uma conclusão mais holística do processo que eu estava conduzindo. E foi aí que tudo começou, onde eu comecei a estudar os testes psicológicos de uma forma mais aprofundada, porque eu me sentia, mesmo segura com que os resultados dos inventários e questionários estavam aparecendo, eu percebia que eu via muito mais do que os clientes apresentavam ali presencialmente. Eu percebia que os testes por si só não estavam contando a história completa. Algo sempre parecia faltando. Foi aí que comecei a estudar profundamente o teste palográfico e outras técnicas expressivas, porque elas oferecem algo que os inventários, questionários, às vezes deixam passar. O- Quando eu comecei a entender isso, a minha prática psicológica se transformou, porque eu passei a olhar além do papel para os meus clientes. O que estava me dizendo os seus corpos e traços, além daquilo que ele pretendia expressar, além daquilo que ele conseguia expressar no momento da avaliação. E é isso que o Clube do Palo oferece. Uma oportunidade de mergulhar fundo nesse universo dos traços e expressões. No Clube do Palo, a gente não se limita ao que está na folha.
Nós olhamos para o que a pessoa está expressando. Essa troca de experiências com outros profissionais faz com que cada detalhe passe a fazer sentido, de uma forma que você talvez ainda não tenha se dado conta. Se você já sentiu essa lacuna nas suas avaliações e quer aprimorar a sua capacidade de observar além do óbvio, o Clube do Palo é o lugar certo para você. Lá, a prática ela é intensa, as discussões são enriquecedoras e os resultados aparecem quando começamos a ver o cliente de forma mais holística. Quem é que sente que está pronto para dar esse próximo passo e aprofundar o seu conhecimento? Você já parou para pensar que por trás dos traços de cada eh, avaliação existe uma história esperando para ser contada? No Clube do Palo, nós transformamos essa narrativa em uma experiência única de aprendizagem e de autodescoberta. Deixa eu contar uma história para vocês. Eh, a nossa primeira turma do Clube do Palo, ela foi uma imersão dentro do estudo da expressão da personalidade por meio dos traços. Nós fizemos um estudo aprofundado. Na ocasião, era a terceira edição do teste palográfico, né, do livro O Teste Palográfico na Avaliação da Personalidade. Fizemos uma imersão online, onde nós trabalhamos cada capítulo do livro de uma forma aprofundada. Fizemos conexões com outras bases teóricas que também estudam a expressão da personalidade por meio de traços, gráficos, trabalhamos conexões, trabalhamos outras formas de fazer essa análise da personalidade. Foi um trabalho muito enriquecedor. Na ocasião, nós trabalhamos 10 encontros ao vivo, ãh, e além do estudo aprofundado, nós trabalhamos também a aplicação, a correção, a interpretação, tudo de uma forma sistematizada. Imagine uma sala online cercada por profissionais que compartilham a mesma paixão que você. Entender a complexidade da personalidade humana. Cada encontro é uma nova página de um livro, onde as letras não são apenas símbolos, mas pistas que revelam os sentimentos e os comportamentos que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia da avaliação. Ah, ao se inscrever no Clube do Palo, você terá acesso a um roteiro exclusivo de correção do palográfico que eu chamo de palográfico inteligente. Carinhosamente, eu chamo esse roteiro de Palo Smartflix, porque se trata de uma ferramenta inovadora que combina a inteligência e a agilidade, permitindo que você explore com profundidade a avaliação psicológica de uma maneira como talvez você ainda não tenha tido essa experiência. Você não apenas aprenderá a corrigir, interpretar, analisar os traços do teste palográfico, como também vai se tornar um intérprete de emoções, capaz de ler o que está além dos traçados. Enquanto a maioria das pessoas vê apenas linhas e formas, você verá possibilidades. Você será desafiado a observar e interpretar com uma linguagem não verbal, como ela molda as nossas interações e os pequenos gestos para desvendar verdades sobre personalidade dos seus avaliados. Agora imagine se você pudesse unir esse conhecimento à tecnologia. Isso mesmo. Os membros do Clube do Palo vão ter a oportunidade de participar de uma masterclass onde nós vamos integrar técnicas que utilizam a inteligência artificial na interpretação e análise do teste palográfico, que vão transformar a maneira como você avalia e compreende os dados avaliados além do papel. Você que participar do Clube do Palo vai ter a oportunidade de participar de uma masterclass
chamado Palos Mind Lab, onde nós vamos ter uma imersão da interpretação utilizando a inteligência artificial nas suas avaliações. Eu vou mostrar para você que é possível treinar a inteligência artificial para interpretar, analisar e criar sínteses do teste palográfico que você está avaliando. Se você já aplica e corrige o teste palográfico, é possível que você já tenha tido acesso a ferramentas como o Skip da própria editora, ou atualmente nós temos um aplicativo de uma startup que está disponível, ah, que está concorrendo com o Skip. Ele utiliza o celular para fazer a interpretação dos testes palográficos, mas você não precisa adquirir nenhum software, você não precisa adquirir nenhuma ferramenta. Você vai utilizar gratuitamente a inteligência artificial porque você vai ensinar ela a fazer a interpretação e a análise. E eu vou te ensinar como que você vai treinar um robô de inteligência artificial para te auxiliar como como se fosse um psicólogo técnico auxiliar, interpretando e fazendo as análises sintéticas e criando laudos completos e precisos dos testes palográficos que você avalia. E isso é possível. Você não vai precisar gastar nenhum centavo com licença para fazer análise e correção. Eu quero aproveitar esse momento e mostrar para vocês a ferramenta que hoje eu utilizo para fazer a coleta de dados, tá? Do, dos palográficos que eu avalio. Esse roteiro que eu vou mostrar para vocês é um material que está disponível, que vai estar disponível para todos os membros do Clube do Palo, tá? Ele é resultado de um trabalho de mais de 10 anos desenvolvendo uma forma de registrar os dados que eu observo durante a correção e interpretação dos testes dos testes, né, que eu avalio, o teste palográfico. Veja que é uma ferramenta simples do Word. Você tem o Word no seu computador. Só que ele não é um Word comum. Ele é um Word com ferramentas que utilizam respostas de autotexto, de autoseleção. Então, por exemplo, aqui, eu preciso compartilhar de uma outra forma, senão vocês não conseguem ver as caixas de texto. Só um instante. Aqui. Muito bem. Olhem só, nós temos aqui esse formulário de Word. Por exemplo, aqui você vai colocar o nome do seu avaliado, a data sempre vem com a data automatizada do dia que você avalia. Esse formulário foi desenvolvido por mim, ninguém tem, é exclusivo. E eu vou compartilhar apenas com os membros do Clube do Palo. Aqui, se você trabalha com mais de um psicólogo, você tem a oportunidade de inserir dados desses psicólogos para melhorar, para que você possa compartilhar com eles na sua clínica, caso você tenha, se não vai vir só apenas o seu nome. Todas essas tabelas já estão atualizadas com base no manual de 2024, então você não vai precisar buscar as respostas no manual para saber qual tabela que está sendo utilizada. Essa aqui são as tabelas gerais, tá? Aqui nós temos uma integração com dados no Excel, onde você vai inserir os dados quantitativos que você coleta, tá? Então, por exemplo, aqui você digita
Vamos supor que esse candidato ele fez então aqui essa possibilidade. Eu vou deixar bem alterado para você ver como ele se movimenta. Aqui eu quero colocar 10. Olha só. Olha só como ele se movimenta conforme eu mexo nos testes. Ó, aqui. Tá vendo? Ó. Opa. E ele vai criando o próprio gráfico, né? Não vamos deixar tão feio assim. Ó. Então, conforme você vai preenchendo o que você coleta, ele já faz o cálculo da diferença, ele já calcula o NOR, ele calcula aqui e você só precisa transferir esses dados para cá, tá? Então, você digitaria aqui, por exemplo, qual seria, que deu bastante alterado, né? Mas enfim. Então, aqui nós temos a análise qualitativa, né? A representação qualitativa do quantitativo, com base nas tabelas. Aqui também você só precisa selecionar, ó. Ele é de autoseleção, ele está pronto. Quem já usa o Skype vai reconhecer alguma semelhança, tá? Com a diferença de que ele não usa o scanner. Então, você não precisa pagar licenças para fazer isso, porque você vai fazer a coleta quantitativa e vai transferir para esse formulário, tá? Então, vamos supor que seria esses dados aqui, ó. Eu vou brincar um pouquinho aqui com esse formulário para você perceber como ele fica quando está com toda a página preenchida, tá? Então, aqui nós temos a inclinação, a direção, as margens. Aqui você vai selecionar a qualidade do traçado, ó. Opa, aqui, ó, vou colocar a diminuída. Aqui, ó, forte, mas ele também pode ser fortes e curvos. Ele pode ser torcidos e sinuosos. Ele pode ter chaminés, ele pode ter tremor inicial, a organização, ó, muito boa, boa, ruim. A, aqui você vai selecionar, por exemplo, os três itens que consideram a análise que é obrigatório para fazer a interpretação de sinais de depressão, né? Se é linhas descendentes, se tem traços. Então, vamos supor que você observou essas três informações. Aqui nós temos a irregularidade por contagem, que é obrigatória. Então, nós temos aqui os 8 itens obrigatórios para classificar a emotividade. Fazendo a contagem, então, ó, vamos supor que deu irregularidade no tamanho, na distância, na pressão, no alinhamento. Ele deu 4. 4, com base na tabela 226 do manual de 2024, é aumentada. Ah, ele também teve inclinação. Aí deu 5, com base no manual de 2024, a partir de 5 até 8, é muito aumentada. A classificação da impulsividade, você já vai ter coletado lá quando você faz a análise do tamanho, tem todas as opções, muito diminuída, diminuída, aumentada. Você escolheu aqui, no caso, aumentada, tem a interpretação, né? Se for dentro da média, é normal, indica flexibilidade, serenidade da conduta, firmeza. Se for linear, né? Se a distância, né? Desculpa, se a medida do maior e do menor palo indica diminuída, tendências ao perfeccionismo, conduta sistemática ordenada, obsessividade. Você vai escolher aqui a opção. Ou se é aumentada, como no exemplo ali que eu estou fazendo, indica condutas instáveis. Aqui eu utilizo essa aqui mais para o contexto do trânsito. A gente faz uma síntese. Você pode deixar aqui aberto para você escrever a sua síntese. Vamos supor que eu precise, então, mandar imprimir
Quando eu vou mandar imprimir, você vai ver que toda a correção completa, a análise da coleta quantitativa e qualitativa está em uma lauda. Você vai pegar esse formulário aqui e você vai enviar para uma inteligência artificial fazer a análise com base no contexto que você está avaliando. Fazendo a análise de acordo com o contexto que você está avaliando, vai para. Ele vai fazer um fechamento e você vai tomar uma decisão. Então, esse formulário, ele é muito, ele facilita a sua interpretação e análise. Ele otimiza o seu tempo, porque você não precisa escrever, está tudo ali para você selecionar. E o melhor de tudo, você não precisa fazer a. Não precisa pagar por licenças. Sim, o Skip faz a parte quantitativa, exato. O que nós utilizamos ali, você vai precisar coletar as medidas, tá? Então, ele tem sim a parte que faz toda a soma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui. Você só precisa colocar os valores, porque aí eu não tem a, a diferença, né, do Skip é que ele faz as medidas com base no scanner. Mas para isso você precisa pagar as licenças, certo? A diferença aqui é que você vai fazer a coleta, né? Você não quer, não tem interesse de pagar pelas licenças do Skip ou pelas licenças do aplicativo. Hoje, uma licença do aplicativo Palos custa R$ 5. Você não precisa ter esse gasto, vamos, dizer assim, você vai fazer, porque se você já não usa nem o Palos, nem o Skip e já faz isso manualmente, você vai integrar o que você faz manualmente com os dados que nós temos aqui. E esse Excel, ele está integrado dentro do Word. Então, tudo que você coloca aqui, ele altera lá no seu gráfico, tá? E aqui você tem a possibilidade de colocar, ó. Ele vai somando. Então, vamos supor que eu encontrei aqui, ó, 12 ganchos superior esquerdo, 12 superior direito, 2 inferior esquerdo e 25 inferior direito. Ele já somou a minha média de ganchos. A distância entre traços, vamos supor que eu tenho aqui essas distâncias. Ele já vai calcular a média de distância entre linhas. Ah, eu quero então a inclinação. Inclinação, né, para a esquerda menor que 90. Você vai coletar esses dados. Você já faz isso manualmente, certo? Opa, muito. Geralmente não é tanto assim. E os para a direita, que são maiores que 90 graus. Então, aqui nós temos a média de palos para a esquerda, a média de palos para a direita e aqui a média dos palos. Na, na impulsividade, ele também vai fazer o cálculo, tá? A inclinação, o tamanho, tudo isso vai ser calculado. O alinhamento, então aqui seria o alinhamento, então seria, vamos por -2, 3, -4, -5, 2, 3, 4. Você vai pôr a quantidade de linhas, ele vai calcular a, o alinhamento. E ele faz isso com a distância também, então você vai pôr a distância da margem direita, a distância da margem esquerda. Aqui ele vai calcular as margens e ele também calcula as margens superior
Também tudo automatizado, tá? Isso aqui vai junto. Você não vai precisar criar, ele vai junto. Não, ele não é somente o NOR. Ele faz, você vai inserindo os dados, tá, Terezinha? E ele faz a correção quantitativa. Você só vai depois pegar essa correção quantitativa e você vai colocar na sua interpretação aqui, tá? Então, você fez lá, você lançou os dados e você avaliou que a distância está aumentada, você vai escolher aumentada. Se está muito aumentada, você vai escolher muito aumentada. Se está normal, você vai escolher normal. Agora, além do quantitativo, você percebeu que, na verdade, ela é irregular ou a diminuição é progressiva. Então, você veja que nós temos aqui a opção de quantitativo e a opção de qualitativo. Está tudo aqui, exatamente do jeito que está no manual, está aqui disponível para a nossa interpretação. Então, esse é o Palo Smartflix, onde você vai fazer o que você fazia hoje manualmente, você vai inserir nesse formulário e ele vai sair um relatório no Word. E depois você vai poder integrar a, você vai poder integrar esses dados com uma inteligência artificial, porque eu vou ensinar você a fazer isso. Ah, Regiane, mas você está oferecendo o que hoje a Vetor oferece. Não, eu não estou oferecendo o que a Vetor oferece. Primeiro, porque somente quem participa do Clube do Palo vai ter acesso a essa ferramenta. Ela é exclusiva dos membros do Clube do Palo, porque ela é uma ferramenta que foi criada por mim, não existe em nenhum outro lugar. Segundo, é, você paga por licença no Skip. Você tem lá de 3 a 10, daí de 50 a 100, lá, enfim, você paga pelas quantidades. Então, você, além de você comprar as folhas, você tem que comprar as correções, certo? Com o Palo Smartflix, é uma ferramenta sua. E você não vai pagar nada, porque você vai ser membro do Clube do Palo e você vai ter ele disponível dentro do Clube do Palo. Você vai baixar ele no seu computador e você vai poder fazer quantas correções você quiser, sem pagar nenhum centavo por cada correção que você fizer, porque ele vai ser seu, é uma ferramenta sua que eu vou disponibilizar para você. E ele vai vir personalizado para você, entende? Então, diferente do Skip, que vem com a, a logo da Vetor, ele vem, acho que dá o quê? Umas 3 páginas de. Se você for imprimir 2, 3 páginas. O Palos, que é o aplicativo concorrente do Skip, ele gera 8 laudas. 8 laudas. Eu já testei todas as ferramentas possíveis que se lançam no mercado. Existe um site também chamado palográficos.com, que também faz a correção exatamente do jeito que está ali no Palo Smartflix, só que numa página de web. E quando você insere esses dados lá na página de web, ele também vai gerar, e ele gera 3 laudas. Ali não, você vai gerar uma lauda com tudo que você precisa e depois você vai integrar essa lauda com a inteligência artificial. A coleta das medidas são realizadas e informadas para sair a média e interpretação qualitativa de todos os aspectos. Seria assim? Isso, então você vai inserir os dados quantitativos com base no que você coletou manualmente, esse do palográficos.com, e se eu não me engano, a plataforma Valpsi também você insere os dados. Não tem scanner. O Palos você escaneia pelo celular, você manda uma foto, e o Skip você tem que ter um scanner compatível lá, né? Hoje, na verdade, a maioria das multifuncionais já estão integradas com o aplicativo do Skip. A diferença do Palos e do Skip e da Valpsi e do palográficos.com é que você paga por
por licença, ou no caso do aval, você paga a mensalidade. Nesse caso do Palos Smartflix, é uma ferramenta exclusiva dos membros do Clube do Palo. Todo mundo que vai entrar no Clube do Palo vai receber o Palo Smartflix como uma ferramenta sua para te auxiliar, para você integrar tudo que você vai aprender nas aulas imersivas do Clube do Palo. Continuando aqui, então, com o nosso material. Aqui eu tenho uns depoimentos de pessoas que já fizeram parte do Clube do Palo. O Clube do Palo que nós fizemos em 2023, ele não contemplou essa ferramenta. Essa ferramenta do Palo Smartflix é exclusivo dessa nova turma. E não contemplou também o laboratório de inteligência artificial que nós vamos fazer. Então, nós vamos ter uma masterclass onde eu vou ensinar você a programar um robô que vai te ajudar na interpretação dos testes palográficos. Assim, você vai ter mais agilidade, mais eficiência e corrigir os seus testes palográficos com maior facilidade e rapidez. No Clube do Palo, o que que você vai receber? Por que que você deve se inscrever? Para que você possa ampliar a sua visão sobre avaliação psicológica e aprender a olhar além do papel, porque nós vamos ter uma transformação pessoal e profissional. Você vai fazer parte de uma comunidade onde você vai trocar experiências e aprender com outros profissionais. As vagas elas são limitadas, então eu não vou ter uma turma grande, porque eu preciso dar atenção aos membros, porque é uma como se fosse uma mentoria, é uma imersão a cada aula que a gente participa, tá? Para que você possa ter de fato uma transformação na sua prática da avaliação. As inscrições estão abertas desde ontem para a nova turma do Clube do Palo. A primeira aula ao vivo já acontecerá agora no dia 5 de outubro, às 10 horas da manhã, num sábado, igual agora, nós estamos aqui, tá? É, você recebe na semana, então você vai receber na segunda-feira, ou na segunda, no início da semana, você recebe uma aula gravada, teórica. Depois a gente vai unir essa aula gravada num encontro ao vivo. A gente vai fazer conexões com o que você assistiu de aula e depois um encontro ao vivo. Ah, Regiane, mas eu não vou. E se eu não puder participar da aula ao vivo? Não tem problema. A aula ao vivo vai ficar gravada e disponível para você assistir no seu tempo, na sua disponibilidade. Então, as aulas gravadas e as aulas ao vivo vão ficar disponíveis numa plataforma segura, onde vocês terão acesso vitalício. Eu não pretendo tirar as aulas de lá. Então, vocês vão ter acesso vitalício para toda vez que você precisar fazer alguma consulta de algum tema que nós abordamos durante as aulas do Clube do Palo. O Clube do Palo, ele começou inicialmente como um clube do livro, onde nós estudamos o manual de 2020, de 2019, a terceira edição. Essa nova versão do Clube do Palo, além do livro, né, da imersão no livro, nós vamos fazer a integração desses dados, tanto com o Palo Smartflix como com o Laboratório de Inteligência Artificial. Associado a isso, nós temos materiais, de apoio, onde eu entrego artigos científicos que vão enriquecer a sua abordagem na interpretação de personalidade. Eu entrego materiais complementares que falam sobre a análise expressiva, além do teste palográfico. Então, nós não temos a teoria só do palográfico para integrar os dados da avaliação da expressão. Se você, inclusive, a base teórica
do teste palográfico é com base no estudo da grafia, da grafologia. Então, eu vou buscar esses dados também da grafologia para integrar para você conectar com o que está no manual. Então, a gente estuda aprofundadamente. O Clube do Palo não é um curso de palográfico. Ele inclui um curso de palográfico que ensina a aplicar, a corrigir e a interpretar, mas ele vai além das técnicas de aplicação e interpretação. Eu já fiz mais de 10 qualificações de curso de palográfico e eu posso garantir para vocês que não há em nenhum lugar uma forma de estudar o teste palográfico desse jeito que eu montei o Clube do Palo, porque de fato é uma imersão no estudo da personalidade baseado na expressão. O que você vai receber, né? Como que funciona então o conteúdo do Clube do Palo? Você vai participar de 12 encontros ao vivo, onde nós vamos explorar a fundo o teste palográfico e também técnicas expressivas. Cada aula é interativa, rica, com troca de experiências e aprendizado. Vai ter acesso a um material de apoio que complementa as aulas. Vai ter acesso ao Palo Smartflix, que é um roteiro exclusivo que combina inteligência e agilidade para facilitar a interpretação do Palo. E todo mundo que entrar no Clube do Palo até o dia 2 do 10 vai garantir uma vaga na Masterclass que eu vou dar do Palos Mind Lab, que vai ser a interpretação avançada do palográfico com auxílio de uma inteligência artificial. Não existe nenhum outro lugar que você vai aprender até o momento, né? Pode ser que futuramente vocês sejam as próximas a dar aula de teste palográfico integrando a inteligência artificial. Por que não, né? Eu acredito que o conteúdo que vocês vão adquirir no Clube do Palo capacita vocês para serem futuras facilitadoras montando cursos imersivos da aplicação do teste palográfico. E eu não tenho o menor problema com isso, sabe por quê? Porque o que eu quero é que mais psicólogos sejam capacitados para interpretar essa ferramenta riquíssima da avaliação da personalidade. Hoje existe uma deficiência enorme de profissionais que não sabem interpretar o palográfico, que não confiam na ferramenta. E não confiam na ferramenta por falta de conhecimento. Porque os cursos que têm disponíveis no mercado são rasos, não apresentam uma base teórica, simplesmente fazem uma introdução e daí já vão direto para a aplicação, já vão direto para a análise. Um curso hoje de Palo dura o quê? 12 horas, 16 horas. Vocês vão ter só de conteúdo ao vivo mais de 36 horas. Desculpa. De conteúdo ao vivo e gravado, né? Conteúdo de vídeo audiovisual, mais de 36 horas, fora material complementar, fora a aula para aprender a corrigir com o Paulo Smartflix, fora a aula para fazer a imersão no Palos Mind Lab da inteligência artificial. Vai ser uma imersão com mais de 4 horas de duração para que você possa fazer essa integração. Então, assim, de conteúdo, tem mais de 3 cursos de Palo aí disponível do que tem disponível no mercado aí só numa turma do Clube do Palo. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui no meu chat. Adoro grafologia, já ministrei alguns cursos de grafologia. Ai, que legal! Que bom, Terezinha! Ministrei curso e supervisão de Palo, concordo. Quando ministro supervisão, muita carência de conhecimento. Terezinha, se você é a Terezinha aqui do NEP, você é a Terezinha do NEP?
Que eu conheço. Linda, maravilhosa. Que legal, Terezinha, ter você aqui, maravilhosa. É isso mesmo, Terezinha. A gente tem uma carência, né, de conhecimento, porque os cursos que tem disponível do Palográfico, eles são muito rasos. Hoje você faz um curso que começa sexta-feira à noite, 4 horas, né? Das 6 às 10, e daí termina no sábado, né? Das 8 às 18, ou inverte, faz das 8 às 18 na sexta e no sábado, das 8 ao meio-dia. E é isso que tem de conteúdo, 12 horas de conteúdo correndo, porque é só a aplicação e olhar no manual as figuras. O Clube do Paulo vai além disso. A gente não olha só as figuras, a gente olha além do papel. É realmente uma imersão dentro do estudo da personalidade através da expressão gráfica. Que vai funcionar, né? Qual seria um investimento para participar de todo esse conteúdo? O investimento inicial seria, então, 12 encontros ao vivo, com 2 horas cada um, mais as aulas gravadas, que dão 36 horas de conteúdo audiovisual, mais material didático, em torno de R$ 1.897. Facinho para fazer um curso assim. O roteiro do Palográfico Inteligente Palo Smartflix, o valor é de R$ 597. Se eu estivesse disponibilizando esse formulário para venda, ele não está disponível para venda à parte do Clube do Palo, porque ele é parte integrante do Clube do Palo. E o Mind Lab, né, o Palo Mind Lab, que é a interpretação avançada do palográfico com a ajuda da inteligência artificial, é uma masterclass, vai ser uma aula imersiva. Essa aula, só ela sozinha, vai ser vendida por R$ 797. Então, mais pessoas vão participar da nossa imersão, porque ela vai ser disponibilizada para outras pessoas que querem só fazer parte da imersão da inteligência artificial com o palográfico. Mas vocês que estão participando da Semana da Personalidade não vão precisar é, investir esse valor para participar do Mind Lab. De todos esses serviços, se você fez as contas, dá R$ 3.291. Mas todo mundo que está participando do Clube do Palo não, perdão, da Semana de Personalidade, não vai precisar investir esse valor. E também não vai ser 50%. Para vocês, exclusivamente até o dia 2 de outubro, eu coloquei 3 aqui, mas é 2. Perdão. Você vai investir apenas 10 vezes de R$ 97,70 para fazer parte do Clube do Palo e escrever a própria história de transformação, juntando-se a nós nessa jornada de descoberta, onde você vai integrar tecnologia, a sua expertise na interpretação. E eu convido vocês a fazer parte da nova turma do Clube do Palo, que já tem data marcada para começar a sua primeira aula. Sua primeira integração, na verdade, não vai ser aula, vai ser a primeira integração no dia 5 de outubro. As próximas aulas, é, vai ser disponibilizado um calendário para que você possa se organizar para estar presente ao vivo. E lembrando, mesmo que você não possa estar presente, as aulas vão ficar gravadas numa plataforma vitalícia. Onde a gente explorou, né? Durante essa semana, na verdade, da personalidade, a gente explorou a arte de identificar comportamentos que frequentemente ficam à margem da nossa percepção. Seja avaliação do trânsito, seleção, contexto clínico, porte de armas, aviação.
A verdadeira habilidade de um psicólogo reside na capacidade de observar o seu cliente de maneira holística, transcendendo os dados simples dos testes. Essa abordagem não só enriquece a avaliação, mas também transforma a experiência do cliente, permitindo uma compreensão mais profunda de suas nuances emocionais e comportamentais. Mas como identificar esses comportamentos que passam despercebidos? Vamos rever alguns conceitos, né? A gente precisa combinar técnicas e habilidades refinadas, além de uma postura de observação atenta e sensível. Como vimos ao longo dessa semana, a gente precisa desenvolver uma observação atenta. É necessário ir além do que está visível à primeira vista. Comportamentos sutis, como microexpressões faciais, postura corporal, mudanças de tom de voz, podem dizer muito sobre o estado emocional e intenções de uma pessoa. Paul Ekman nos ensina que as emoções muitas vezes escapam à percepção consciente, mas podem ser detectadas se estivermos atentos. A gente precisa entender o contexto. Alport, que é o autor que dá base para o teste palográfico, ele diz que a personalidade se manifesta de formas distintas dependendo do contexto. Por isso é crucial observar o indivíduo em suas diversas situações biopsicossocial. Nós estamos inseridos num ambiente biopsicossocial e a gente precisa levar isso em conta e não confiar apenas em um único cenário, em um teste isolado. A gente precisa usar uma abordagem integrada. Podemos usar testes projetivos, testes de autorrelato, testes expressivos, para captar aspectos mais profundos da personalidade que nem sempre são acessíveis por meio apenas de uma entrevista, por meio apenas de questionário. Nós devemos, mais do que aplicar testes, é essencial prestar atenção ao comportamento do avaliado durante o processo avaliativo. Gestos, hesitações, o modo como ele interage com você, o modo como ele interage com o papel, com o material à sua disposição, podem fornecer insights valiosos. A gente precisa aprender a escutar o corpo e suas ações. Muitas vezes, o que a pessoa não diz em palavras está sendo revelado em suas ações. A linguagem não verbal, como os movimentos das mãos, cruzar os braços, evitar contato visual, pode denunciar desconforto, insegurança, resistência às situações de avaliação. Uma postura ereta, uma inclinação para frente, um movimento perceptivo dos olhos pode indicar ao contrário, que essa pessoa está interessada no que você está apresentando para ela. Praticar escutativa e empativa. Coloque-se no lugar do seu cliente. Escutar com empatia vai além de ouvir as palavras ditas. Muitas vezes, o que não é dito, ou na forma como é dito, é que encontramos a verdadeira essência do comportamento. Esses comportamentos invisíveis são os que fazem a diferença entre uma avaliação superficial, simplória, de uma avaliação aprofundada, Ao praticar a observação consciente e utilizar técnicas psicológicas que capturam traços mais profundos, você se torna capaz de ver o seu cliente de uma maneira mais holística e oferecer insights mais precisos e intervenções mais eficazes. Chegamos então caminhando para o nosso final. Eu gostaria de agradecer pela presença de vocês nessa terceira aula, pela atenção de vocês durante toda a semana da personalidade, pela interação, pelas trocas que nós tivemos no chat. E eu quero que você venha participar do Clube do Palo, que você faça parte dessa comunidade que vai além das avaliações psicológicas superficiais. Você vai entrar num mundo imersivo onde você vai aprender a compreender a personalidade além dos traços no papel.
Fica aqui o meu contato, caso vocês queiram ter um contato direto comigo, além do grupo que está aberto nesse momento. Eu vou deixar para vocês o link da para você ter disponível as informações sobre o Clube do Palo. Vou deixar para vocês aqui. Vocês podem entrar já direto aqui, ou também eu vou deixar para vocês no nosso grupo de interação, no grupo de conteúdo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Te vejo no Clube do Palo. Até mais.